geopolítica tenepsológica. E, às vezes, comigo aconteceu há pouco tempo, uma geopolítica tenepsológica eventual, que aqui não fala, mas eu acho que é interessante, porque minha mudança veio primeiro, no início do mês de abril, e eu fiquei na casa de uma pessoa da família, num lugar bem trópico, quase que caótico. E eu pedi a ela autorização, perguntei se ela se importava de eu fazer TENEPS na casa dela. Eu tinha um quarto só para mim, eu fiquei lá 20 dias. Ela falou, não, pelo contrário, pode fazer. Aí eu fiz TENEPS, mas foi uma experiência fantástica. Porque no meio daquele caos, eu percebi uma assistência muito grande ali. Eu pude perceber a TENEPS com mais intimidade, apesar de não estar na minha base física, na minha poltroninha, no meu quarto. Então, como é que você avalia isso, assim, esse aspecto? Mas depois dos 20 dias, melhorou? Melhorou. Agora eu estou na casa de um ex-tenepsista, né? Estou morando na casa de um tenepsista que mudou para Cognópolis, então eu estou ótima. Eu entendo isso que você está falando. E no verbete eu quis ressaltar esses dois aspectos. Um é que o tenepsista ele sofre influência do ambiente que ele está inserido, e o outro aspecto é que ele pode influenciar aquele ambiente no sentido de melhorar. Então, se você olhar ali na página 5, no item ali, reurbanização, eu vou ler aqui que acho que fica mais fácil. Ó, sob o enfoque da multidimensiologia, além do tenepsista poder ser influenciado pelo espaço físico utilizado para a TENEPS, também é capaz de exercer efeitos sobre a geopolítica, contribuindo para a reurbanização intra- e extrafísica da área. Por exemplo, a melhoria no holopensene em função da ortopensenização diária na TENEPS, a dissipação da cúpula de patopensenes criada sobre a residência pessoal, a expansão da ortopensenidade para a circunvizinhança. Então, aquilo se estende. Então, na hora que às vezes a gente vai fazer a TENEPS, num ambiente que ele não é totalmente ao nosso favor, às vezes aquilo é até bom, porque você aumenta até as suas percepções em relação ali às consciências, às energias. Então isso dá até uma balançada, dá uma chacoalhada e pode ser até benéfico para o tenepsista. E principalmente quando ele faz isso que o professor acabou de falar. Então, e depois dos 20 dias, você percebeu que melhorou? Né? O ambiente ele se tornou um pouco melhor? Aí isso te dá força no sentido de você conseguir avaliar o seu papel diante de uma técnica que você faz sozinha, isolada lá, ninguém vê, né? Daiane, é interessante, só um minutinho, é que o professor perguntou se melhorou depois de 20 dias. Depois de 20 dias, eles combinaram de vir para Foz para conhecer a Conscienciologia. Eles querem vir para cá, entendeu? Para conhecer, para fazer contato. Acho que isso pode ser um indício de que houve... Você é uma fera. Você é uma fera. Sou não. Daiane, em cima... Ela e o amparador de função. Não é isso? Então, é um exemplo bem forte, né? Em cima do que Mas você olha, falou... Posso falar, professor? Pode falar. Não, eu tive uma experiência que eu queria dividir com vocês. Numa das minhas TENEPS, os amparadores me mostraram um mapa enorme, um mapa mundi enorme, e todas as consciências que eram tenepsistas tinham uma luzinha no mapa e conectados em rede. E na hora que uma pessoa começava a TENEPS, a luz dele acendia e intensificava as luzes das TENEPSes que tinham mais a ver com ele e mais perto. Então, algumas luzes acendiam mais, às vezes até mais distante. E aí o mapa assim, aumentava e diminuía. À medida que um tenepsista saía da TENEPS, abrandava a iluminação naquela parte. Então, assim, ficava muito claro que o trabalho é um trabalho de rede em toda a Terra. Assim, a geopolítica é bem expandida. E também, ao mesmo tempo, eles me mostraram um gráfico mostrando como o trabalho da TENEPS estava crescendo no planeta. Foi, assim, uma experiência muito, muito interessante. E, em cima disso também, por exemplo, quando eu comecei a fazer TENEPS lá na Alemanha, no início, os 3 primeiros dias foi meio difícil, porque eu estava na casa da minha irmã, tive que fazer uma paradiplomacia, mas depois, assim, o trabalho assim, foi fantástico. Assim, era pensar no reurbanizador, aquela coisa assim, crescia muito.
E a Anne, foi muito legal que a Anne falou que eles tentaram fazer o trabalho da Conscienciologia em Colônia, e não conseguiram. Depois voltaram um tempo atrás e viram que a coisa estava muito mais limpa. Então, assim, essa minha irmã também começou a fazer TENEPS. Então, a gente entende, a gente percebe que vai realmente ajudando muito a região. A gente não dá muito valor ao trabalho da gente, mas a gente vê que faz diferença mesmo. Mas sim, eu concordo. O negócio é mandar a Patrícia para fazer TENEPS em Auschwitz. Obrigada. Daiane, eu não sei se você falou no verbete aqui, pelo menos eu olhei e não vi, essa questão de você estar numa itinerância ou estar em viagem, como falou a Patrícia, e você topar em lugares mais variados possíveis. Eu tive uma experiência que eu parei num hotel em beira de estrada, vindo para Foz, e era o que tinha naquele momento, estava muito cansado, com risco de algum acidente, falei, vou ficar por aqui. Acredito que tenha sido algum insight. E é um hotel muito simples, né? Bem simples mesmo, desses assim de viajante e tal. E quando eu entrei no quarto, o quarto à noite cheirava até cigarro, cheirava muito cigarro. O que eu fiz? Eu trabalhei energia à noite, porque minha TENEPS é de manhã, e eu acredito que eu não parei ali à toa. E foi um trabalho intenso, muita doação de energia. E a perspectiva é o seguinte, como você está falando, deixar alguma coisa limpa pelo caminho. Como falou a nossa amiga lá, alguma razão você vai deixar aquele ambiente melhor, independente do ambiente, porque aqui está falando a questão da anti-estigmatização do ambiente. Se eu fosse prestar atenção na questão do cigarro e do lugar, eu não faria TENEPS ali. Que é aquela questão de escolher o momento, escolher o lugar. E por alguma razão eu fui levado àquela situação. Outra foi um exemplo de uma amiga nossa do Nordeste, que ela fazia TENEPS no bairro dela e tinha uma igreja evangélica e uma boate gay, no mesmo lugar ali em frente. E com o tempo, as duas fecharam. Ela acredita que foi a questão, porque a TENEPS dela também trabalhava bem, funcionava bem intensamente, e ela comentou com a gente até numa viagem lá da IAC, que ela acha que o fato dela estar fazendo ali melhorou a vizinhança toda, que é o que você cita aqui também, né? Questão da melhoria do holopensene da vizinhança. Eu estou dizendo isso porque muita gente, às vezes, não começa a TENEPS, porque ele pensa, meu bairro não é bom, porque a situação é isso, aquilo, e às vezes ele está ali para isso, né? Ele é a função, o peão, o epicentro que vai provocar a mudança. Aí, Jorge, o verbete também é para a pessoa, assim, não ser ingênua. Então, uma coisa é ela estar ali para o que der e vier, e ela sabe que ela vai ajudar na reurbanização daquele local, na limpeza, ela sabe disso tudo. Mas ela também não pode ser ingênua, né, com relação a isso. Aí, por exemplo, aqui na parafatologia, eu chamo atenção para alguns itens. Por exemplo, ali na terceira linha, ó, a refratariedade energética cosmoética. Então, às vezes, chegou ali o tenepsista, o próprio holopensene mesmo do tenepsista, ele já é forte e ele já toma conta ali daquele local, já existe uma refratariedade ali natural, cosmoética, que tem relação com o próprio trabalho da pessoa. Associado a isso, ó, na linha de baixo, também tem a blindagem energética dos ambientes ou holopensenes, em função ali, às vezes, do próprio trabalho. Então, isso acontece em curso, quando a pessoa itinera, que é muito comum. E, para ajudar também no que você falou, a linha de baixo, ó, assistência aos tenepsistas proporcionada pelos amparadores de função. Então, às vezes a pessoa já trabalha ali, já tem um nível de entrosamento grande, é óbvio que os amparadores vão auxiliar ali naquele trabalho para que, né, a TENEPS aconteça da melhor forma. E eu antes disso trabalhei energia à noite, procurei já deixar pelo menos o lugar um pouco melhor para a TENEPS depois, quer dizer, já não cheguei e fui fazer direto, né? Houve um trabalho primeiro de profilaxia, joguei bastante energia, trabalhei para no outro dia poder mexer com a TENEPS. Nós vamos abrir um parênteses. Pessoal, por favor, boa tarde. Pedimos, por gentileza, que desliguem os celulares e que na hora da megaforização não teclem, por favor, os computadores. Obrigada.
Então, como é que foi lá? Foi bom, professor. Nossa, estou até agitado um pouco. É muita informação, veio flashes, né, de bicho, gato, cachorro, animais, florestas. E, por último, veio espaço, veio todo um contexto de você se envolver com tudo isso e você ter uma visão maior, e você expandir, pensar maior do que a sua visão. Você ser maior do que isso. Aprimorar a visão, mas ser muito maior. E a interação, que amanhã eu vou fazer o acoplamentário, né? A interação se faz com esses comportamentos, né? Até ela falando sobre a ponderação, que entra em perturbabilidade, tudo isso fica pequeno diante de uma interação com o cosmos. O planeta somos nós com os nossos egoísmos, e o espaço é muito maior que isso. Se você quer atingir lá, você tem que ser muito grande. É deixar para trás tudo isso aí. Você está se sentindo bem agora? Estou me sentindo bem. Agora, e o nosso presidente? Né? Eu senti um começo de trabalho na cabeça, como se fosse um anel em volta da cabeça. Isso no começo, depois do meio para o final, intensificou muito. Aí é como se tivesse a psicosfera expandindo, muita ectoplasmia saindo pelo nariz, pela boca, que até terminou, continua ainda descoincidente. Fiquei muito descoincidente aqui, no final intensificou muito o corono. E eu percebi um campo montado assim, como se fosse ela puxando, formava aquele símbolo dos hippies, né? Aquele símbolo que vinha, se abre em 3 aqui. E muita ectoplasmia, o campo ficou muito intenso. Intensificou bastante a doação de energia, tive muita doação de energia. Você está se sentindo bem agora? Muito bem. E você, como é que nós estamos? Para mim também foi muito diferente a experiência, senti um fluxo de energia muito grande do umbilico para o corono chakra. Você vem estudando essas coisas há algum tempo já, né? Já. E aí expandiu bastante, saiu bastante energia pelo corono, expandiu um pouco para esse lado, que é uma sinalética que eu comecei a identificar também. E no final, uma mexida no cardiochakra. Mas me senti muito feliz. Feliz mesmo. Está harmonizada agora, harmonizada. Está sentindo bem. É que hoje de manhã eu cheguei para o Jorge e perguntei, como que a gente faz para participar da mega euforização? Aí ele falou, você tem que ser sorteado. Aí eu falei, então tá. E foi a Mari a sorteada, eles me convidaram, eu agradeço o presente. Não, mas vocês estão bem, alto nível. O que eu senti é o seguinte, é que esse campo vibrou mais do que o normal. Eu senti a energia vibrando mais. Sabe como é que é? Mais intenso. Entende? Isso mostra o nível de energia de vocês. Vocês estão muito abertos, os 3, sabe? Continua com as anotações, tá certo? Vamos em frente. Tá?
Então, como é que você sentiu lá? É como se tivesse um foco de energia muito forte nessa direção aqui, e ela irradiasse com muita força, né? E aquela vibração que aumentou no outro campo, eu senti o tempo todo essa vibração, vibrava o tempo todo. Aí tive mioclonia aqui em volta da boca, a minha musculatura começou a contrair, eu tive que relaxar, porque era muita energia. Você já veio disposto, né? Veio até de bermuda para enfrentar o campo. É. E eu você está se sentindo bem agora? Estou me sentindo muito bem. Tá. E você, como é que foi lá? Então, eu sou Rosenberg, do Rio de Janeiro. Agradeço a oportunidade a todos de estar aqui. Agradeço ao professor, que foi o meu primeiro professor. Ah, foi? Foi, André Rosa. Continua, então, continua a aula. Mas meu planejamento para vir para cá foi um abertismo muito grande, né? E eu estou limpo na minha cabeça, e eu aqui exteriorizei muito, mas já descobri uma sinalética que toda vez que eu tento entrar em devaneio, ou entro no devaneio, me chama a atenção um suspiro muito forte, uma tremedeira no corpo, e o trabalho continua. Agora, toda vez que ele vem, que começa a falar, ele fala, sou do Rio de Janeiro. Então... É porque as pessoas perguntam tanto, né? Não você, né? Você já responde antes. Vou passar já prepara o ambiente. Né? Sou de Madureira, pronto. Mas olha, e você, como é que você foi? Eu senti uma intensificação do estado vibracional, né? Depois bastante exteriorização de energias, depois senti um processo de energia aqui mais forte aqui, depois descoincidência, né? Relaxei, descoincidi mais e energia bastante vindo assim, impulso, né? Muita energia vindo impulso, assim, pulsando assim, tá? Com flashes assim de... Está sentindo bem agora? Sim. Tudo bem? Sim. Mas vocês são ótimos, a gente pode juntar e fazer uma trinca aí para doar energia. Vocês estão ótimos, positivos.